Olá para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje está muito especial. Quem cuida de quem? E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres competentes, experientes e cheias de conteúdo. Aqui ao meu lado, Neuza Cadori, natural de Gaspar, em Santa Catarina, veio para a Bahia em 1984, impulsionada por um trabalho missionário nas comunidades eclesiais de base. Foi prefeita de Pintadas pelo PT no exercício de 1997 a 2000 e reeleita para 2001 a 2004. Foi também deputada estadual por 5 mandatos e atualmente licenciada do cargo para assumir a SPM e é a atual secretária estadual de Política para as Mulheres aqui do estado da Bahia. Muito bem-vinda, secretária. Obrigada, Michele. Prazer grande estar aqui mais uma vez no Ponto a Ponto Mulher. E eu quero cumprimentar quem está nos acompanhando pela TV Alba, pelas nossas redes. E espero que esse diálogo de hoje, né? Acho que é um assunto potente, novo e muito importante para nós mulheres. E sempre é um prazer, né, gente? E também aqui com a gente hoje, Clarice Paradis, professora adjunta do Instituto de Humanidades e Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab Bahia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB, pesquisadora do FEMPUS Unilab e também ela é mestre e doutora em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente também presidente em exercício do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, APUB. Muito bem-vinda, Clarice. Muito obrigada pelo convite, Michele. Um prazer estar também com a deputada secretária Neuza Cadori, num tema super importante, né, que está na ordem do dia. Maravilha, já perceberam que hoje tem muito assunto aqui interessante e com certeza vai te impactar e vai aumentar o seu conhecimento. Olha só, você já ouviu falar na geração sanduíche? A geração sanduíche pode ser definida como adultos que assumem os cuidados de filhos e de pais, sendo predominantemente composta por mulheres. E de acordo com a reportagem da BBC, nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa do Centro Pew estimou que quase 1 em cada 4 adultos americanos potencialmente se encaixa nessa definição. Ou seja, tem responsabilidades tanto com os pais idosos com mais de 65 anos, quanto com filhos menores de idade ou maiores de 18 anos, mas que ainda têm dependência financeira. A faixa etária mais propensa para ser ensanduichada, que é um termo que se usa, é a dos 40 anos. Mais da metade, 54% dos americanos nessa idade, têm pais e filhos que possivelmente demandam de cuidados ou de ajuda financeira. E aí, para a gente iniciar esse assunto aqui, que é um assunto novo, que muita gente às vezes nem conhece, eu quero saber aqui das duas, eu vou começar com a deputada. Conhece alguma pessoa, deputada, nessa situação ensanduichada? E qual é o impacto na vida da pessoa que vive ensanduichada? A gente poderia perguntar para você que está nos assistindo, né? Porque esse tema está vindo à tona exatamente porque o governo do presidente Lula, desde março de 23, iniciou um processo mobilizando 20 ministérios, sob a liderança do Ministério das Mulheres e do Ministério do Desenvolvimento Social, para tratar de um tema muito invisibilizado, que é a questão do cuidado. Eu começo lembrando, quero saudar a professora Clarice, que é estudiosa, que tem sempre dado muito suporte para esse debate. Assim, todas as pessoas precisam de cuidado, né? Desde que a gente nasce. As crianças, os adolescentes, pessoas com deficiência e os idosos. A gente está num país, Michele, que a população
de idosos está, com o aumento da expectativa de vida, a gente está tendo uma população sempre crescente de idosos. Naturalmente, em todo o mundo, essa tarefa do cuidado, de garantir o conforto para a família, né? Inclusive colocando em risco qualquer outra atividade. Essa função é das meninas e das mulheres. Então, a gente conhece, você conhece, né? Nós sabemos desse papel que a sociedade deixou para a gente, não é? E o bacana desse momento é que, com o tema do cuidado foi aprovada já no Congresso Nacional, a Política Nacional de Cuidados. Eu acho que é um projeto que abre toda uma nova perspectiva, nos autoriza a fazer o debate e vai tentar reorganizar a sociedade para que não sejamos nós as únicas responsáveis, até porque as pessoas têm direito ao cuidado, mas a gente também tem direito de poder fazer outras atividades e não ficar tão sobrecarregada com essa tarefa que historicamente ficou sobre as nossas costas, cuidando de filho, de pai, né? Então, agora está em debate e é muito interessante a gente pensar nisso. Maravilha. Inclusive, a gente vai trazer mais para frente dados do projeto de lei. Foi agora recente, né? 5 de dezembro, que foi aprovado no Senado Federal e vai para a sanção presidencial. E a gente vai conversar mais sobre essa política do cuidado que foi aprovada no Congresso. Mas trazendo esse olhar, né? Porque falar de cuidado, a gente fala tanto de quem cuida como de quem recebe o cuidado. Então, professora Clarice, qual é o impacto na vida? Vamos fazer um recorte no olhar de quem está efetuando o cuidado do outro. Qual é o impacto na vida dessa pessoa, principalmente ela sendo mulher em uma sociedade como a nossa? Então, Michele, quando você apresenta, né, início da nossa conversa com esses dados sobre as pessoas que estão em sanduíche, né, entre cuidado dos filhos e cuidado de idosos, né? E a deputada Neuza falou muito bem, quando a gente fala de cuidado, nós estamos falando, na verdade, da grande maioria das mulheres, né, que cuidam cotidianamente das pessoas que estão no seu domicílio, das pessoas que muitas vezes são da sua família, mas que nem estão no seu domicílio. E que quando a gente vai quantificar as horas que as mulheres gastam com esse trabalho, e quando a gente compara quanto de horas que os homens gastam com esse trabalho, a gente consegue ver um rosto de desigualdade, né? Uma situação de desigualdade muito grande, né? Acho que tem uma situação que a gente tem visto no Brasil de aumento da expectativa de vida, como a deputada Neuza falou. As mulheres também, de uma certa condição, estudando mais e né, uma maioria das mulheres na força de trabalho. Então, você também tem, ao mesmo tempo que um aumento da demanda de cuidados, não só pelo envelhecimento, mas também pela incidência maior de doenças crônicas, enfim, por essa situação do aumento da expectativa de vida, mas uma baixa de oferta de serviços gratuitos de cuidado feito normalmente pelas mulheres dentro dos seus domicílios, porque elas estão mais na força de trabalho, porque também, né, elas estão querendo fazer outras coisas da vida, né, e não só essa sentença, esse dever de cuidar das gerações, mas também acho que tem uma perspectiva nova das mulheres, né, de querer conquistar coisas, de querer trabalhar, de querer, enfim, ter também direito a tempo livre, e faz com que, então, e durante a pandemia nós vimos isso muito forte, né? A pandemia ela foi um desencadeador no Brasil de todo um debate sobre quem é que cuida quando os serviços, por exemplo, né, os serviços públicos de cuidado não estão disponíveis, como as creches, as escolas, os restaurantes muitas vezes estão fechados, os restaurantes populares, ou, por exemplo, também a gente sabe que pelo isolamento, pela política de isolamento, né, as famílias não conseguiram contar com outras ajudas, então todo mundo se deparou com esse problema do cuidado na pandemia. A secretária falou uma coisa que me lembrou aqui, gente, e é uma verdade, sempre precisamos de cuidado. O único ser humano que não consegue, de ser vivo da natureza, que precisa de cuidado logo quando nasce, é o ser humano.
Se a gente for olhar os animais, o cachorro, ele nasce, ele vai até a mama, ele consegue sobreviver. Mas o ser humano, se você não trouxer a criança até o peito para amamentar, ela morre. Então, é intrínseco à nossa natureza humana o cuidado, né? Um está cuidando do outro. E aí, um outro recorte que eu acho interessante também é essa questão, e aí vem por uma questão social, do impacto disso, como se a mulher fosse ser uma cuidadora nata. Sempre sobrecai sobre ela, e aí vem de uma sociedade patriarcal, não é isso, deputada? Como quebrar esses anos de imposição da mulher como a que tem que estar no cuidado? Então, essa é a grande pergunta, como é que a gente faz a virada de chave? Eu conversava com Clarice que eu acho esse projeto, essa lei aprovada muito potente, mas muito desafiadora. Acho muito importante a gente destacar que a lei, ela reconhece o ser humano como uma pessoa com direito ao cuidado. Porque a gente está falando de gente, né? O meio ambiente precisa de cuidados, animais, mas assim... Então, é muito importante quando nós aprovamos a lei da Maria da Penha, é o reconhecimento do Estado de que a violência contra a mulher é um crime. E aí startou todo um processo. Ainda tem muito feminicídio, mas tem um processo de enfrentamento, de tentativa de prevenir em curso. A aprovação dessa lei, Michele, eu creio que ela traz essa nova perspectiva. Eu diria que é um avanço também no que significa para nós a política. A gente fala sempre, é cuidar de gente, mas quem cuida é a mulher. A lei é uma demonstração que o Estado brasileiro também está se apercebendo que esse cuidado, ele precisa ser distribuído, né, com outros entes, não só a mulher. A carga de cuidado da mulher precisa ser reduzida. E o Estado precisa também entender e buscar, por isso que reuniu muitos ministérios, agora está em construção um plano nacional. Clarice citou aqui a questão das creches. Então, assim, existem políticas públicas que precisarão, existe a necessidade de investimentos para que o Estado, de fato, compartilhe conosco, com a família, oferecendo serviços. Né? A gente falou de creche, mas a gente podia trazer aqui a situação das mães atípicas, que é também uma questão que está vindo muito forte e nós não temos ainda, temos o início, inclusive o governador Jerônimo lançou recentemente a criação de novos centros, né, para diagnóstico, para acompanhamento, mas a demanda é tão grande, né, e eu olho com muita esperança esse projeto, porque eu acho que ele autoriza a gente a fazer o debate, como estamos aqui. O debate está ganhando muito espaço, inclusive na mídia, certo? E aí tem essa parte do Estado assumir e tem a parte também da gente... A gente sabe que a própria mulher, a família, precisa encontrar um caminho de dividir esse peso, né? Para que todos participem, né? A família, a própria sociedade. Tem iniciativas de voluntários que se engajam em projetos sociais. Então, uma série de questões que a gente está agora começando a visitar, né? E é um desafio, eu acho que é um desafio enorme, mas é uma lei que acho que vai marcar um pouco, vai marcar muito a nossa história de luta. E que bom que o holofote foi colocado para essa questão agora, né? Porque aí permite que a gente faça esse debate e assim a lei ela começa a ser executada na prática, porque existe às vezes um gap muito grande, né? Uma distância entre a lei ser aprovada e ela ser executada. Tem muito assunto, a gente vai fazer um breve intervalo, não saia daí não, que Ponto a Ponto volta já já. Voltamos com Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Quem Cuida de Quem? Gente, vou voltar lá a uns dados da reportagem da BBC, que ela traz o seguinte, ela falou ali um dado dos Estados Unidos, mas a matéria traz para uma realidade aqui no Brasil. Olha só, a geração sanduíche ganha um contorno muito mais complexo, porque segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, PNAD, do IBGE de 2019, apontam que quase 54,1 milhões de brasileiros com 14 anos de idade, ou mais, ou pouco mais, cuidavam de outros moradores da sua casa e de outros parentes.
mas não se sabe ao certo quantos cuidam das duas gerações ao mesmo tempo. Assim, a expectativa é que o fenômeno da geração sanduíche se torne mais comum ainda num futuro próximo aqui no Brasil, segundo as pesquisadoras brasileiras Simone e Jordana Cristina. Jordana Cristina Jesus e Simone Wejman. Me desculpe se a pronúncia não estiver correta, tá? Mas para só registrar o nome das pesquisadoras aqui. Então, deputada, eu venho para você, para a senhora, a situação é a seguinte: crianças cuidando. Aí a gente dá um holofote tão complexa à questão. O que fazer? Porque a criança não tem que estar nessa função de cuidado de um adulto, está invertida a situação. Exatamente. Esse personagem que está nessa faixa etária, que está já assumindo a função do cuidado, é uma menina. Sim. Né? É a mulher, é a menina. E as pesquisas também demonstram que muitas vezes a menina não está na escola, né? Porque a família dá preferência para que o menino estude, porque há um entendimento de que quem tem que prover, né? Só que a gente vive uma contradição, porque na sociedade hoje, 50% das famílias têm a mãe como chefe da família, né? Mãe solo. Então, tem um dado também que eu sempre me chama muita atenção. Quando uma mãe, após a maternidade, até o período da criança fazer 2 anos, 50% das mulheres saem do mercado de trabalho formal. E aí vem de novo a questão, né, da responsabilidade do Estado. Estou falando de creche. E não é qualquer creche. Tem que ser uma creche, né, de tempo integral, tem que ser uma creche que entenda que a mãe tem um horário de trabalho e ela só vai poder chegar na creche para apanhar o filho depois, a depender de onde ela mora, do transporte que ela usa. Tudo isso que é um debate assim, muito fino, muito sutil, que precisa ser feito para a gente entender que tipo de providências, que tipo de política pública o Estado pode fazer para que as mulheres tenham direito, né, de realizar seu sonho. Muitas mulheres desistem de fazer curso, desistem da sua carreira, né, desistem do seu trabalho, porque isso foi muito naturalizado. É responsabilidade da mulher. Então, a gente também vai ter esse trabalho, né, de mudar a nossa cabeça, nosso entendimento, para que a gente possa cobrar dentro de casa, da sociedade e do governo. É uma desconstrução, Uma né? desconstrução. Como precisam fazer com os preconceitos, Exatamente. com tudo mais. Como professora, qual é o impacto na vida de uma criança, né? Que ela deveria estar ali fazendo outros afazeres, adquirindo conhecimento, afinal ela está se formando ali, quando ela é colocada para ter uma responsabilidade desse tamanho? Na verdade, a gente vê que isso faz parte de uma cadeia de desigualdade, né? Então, as mulheres que têm condição de pagar por um serviço, né, de emprego doméstico, de babás, elas muitas vezes contratam mulheres para cuidar dos seus filhos, para poder trabalhar fora, para poder fazer as coisas que necessita, para estar numa jornada de trabalho em pé de igualdade com os homens. As famílias das mulheres que foram contratadas para cuidar dessas crianças tem crianças que já não têm a mesma oportunidade de cuidado, de serviço de cuidado, que vão ser, portanto, se elas não têm acesso a uma creche pública, elas vão, às vezes, estar em situações de vulnerabilidade, né? E, muitas vezes, nesses lares vulneráveis, são crianças cuidando de crianças mais novas, né? Ao mesmo tempo, a gente hoje também vê, para fazer um contraste, parcelas de pessoas idosas cuidando de idosos, né? Então, ou seja, nós estamos com uma organização social do cuidado que hoje ela é de desigualdade, ela é marcada por desigualdade. Nas famílias que as pessoas podem pagar, elas conseguem, né, externalizar esses serviços, essas tarefas, comprar ou no mercado, ou contratando alguém, ou indo num restaurante, numa lavanderia. E as famílias que têm renda menor, que não têm as mesmas condições, vão criando arranjos,
né, comunitários, familiares, mas que muitas vezes não têm o apoio do Estado, que é isso que a secretária Neuza falou, né? É preciso que o Estado encare esse problema como um problema público, né? Que não pode ser não pode ser um problema que vai ter como solução arranjos privados, né? Porque eles não estão dando conta pelo aumento da demanda, pelas dificuldades das famílias de renda, de acesso à renda, enfim. E de que a gente precisa, por exemplo, nessa primeira infância, né, as crianças precisam ter acesso a uma creche de qualidade, a uma creche gratuita, pública. Olha só, gente, segundo dados levantados pelas pesquisadoras brasileiras Simone e a Jordana Cristina, no Brasil no restante da América Latina, o fenômeno da tão falada aqui geração sanduíche ganha também outra complexidade adicional, que é que a maior parte das mulheres ensanduichadas, elas não são apenas mães, mas elas são também avós. A razão disso é porque as brasileiras estão tendo filhos mais tarde e a probabilidade de terem ainda pais vivos pelo aumento da expectativa de vida que nós já comentamos aqui. Então, secretária, as mulheres que ficam, as avós que ficam espremidas em várias demandas, elas também ainda têm a obrigação, muitas vezes, do sustento da casa, né? Então, como conciliar tudo isso? E qual é a contribuição que o poder público deve fazer para essas mulheres? Então, acho que eu tenho a expectativa que o Plano Nacional da Política de Cuidado, ele está vindo assim com uma força por conta da representatividade. São 20 ministérios envolvidos, tem pesquisadores, não é só o ministério, é toda uma mobilização, né, com bons técnicos. E a gente também tem um acúmulo da luta das mulheres, né, de estudos, de pesquisas que vão trazendo esses dados e vão norteando a elaboração de políticas. Mas fica muito claro, para mim fica claro duas coisas, né? Primeiro, essa questão do Estado reconhecer e buscar oferecer serviços diferenciados, né, qualificando a democracia até, porque a exclusão produzida por esse processo, ela está sempre reproduzindo pobreza e é uma prisão que as pessoas vivem porque não tem muito como se movimentar. Então, eu creio que poderão, né, surgir programas interessantes, lavanderias comunitárias, de cozinhas comunitárias, de creches, programas para universalizar água na zona rural, por exemplo, porque a Bahia está no semiárido, 70% do território baiano está no semiárido. A gente está passando por um processo de mudança climática, só para, né, a gente trazer uma série de questões que demandam novas posturas do Estado. Não é diferente aqui na Bahia. Só a título assim, de informação, a gente está aqui também elaborando a política estadual de cuidados. Tem todo o apoio do governo de Jerônimo Rodrigues, o apoio da Casa Civil, do secretário Afonso Florense. E acho que para nós, né, que inclusive na Bahia a gente tem as trabalhadoras domésticas, que a nível nacional são cerca de 6 milhões e eu acho que pouco mais de 80% não tem carteira assinada. Ainda hoje. Ainda. Mesmo né? Depois de toda a movimentação que foi feita da PEC, da legislação, a profissão. Porque elas se dedicam ao cuidado e o cuidado é muito pouco valorizado. Né? Então, é uma mudança de cultura, mas vai precisar de muito debate. A lei está aprovada, mas para tirar uma lei do papel, né? Então, acho que a gente tem que estimular muito o debate. Parabéns para você que está trazendo esse tema, né? Para a gente poder sensibilizar a comunidade, porque é uma revolução na nossa vida, no jeito de fazer política, mas muito necessária para garantir que as pessoas tenham o cuidado mais adequado para a situação que elas estejam vivendo e que as mulheres possam também, né, serem cuidadas. Sim. Serem cuidadas. Não só no dia 8 de março, né? Que parece só lembra que a gente precisa de cuidado num dia só, não pode. E aí, professora Clarice, a sociedade está em constante modificação, sempre. A gente está vendo aí mulheres tendo filhos mais tarde, porque estão voltando a vida para os estudos, ou para o trabalho, ou por uma opção mesmo. Os filhos demorando mais para sair de casa, para ter a sua independência, maior expectativa de vida. Então,
Como se preparar para viver essas modificações? Então, não só a pessoa que está ali, né, naquela situação de ensanduichada, que já está um termo usual nosso, como também envolvendo toda a sociedade, o poder público e também a iniciativa privada, que tem que ser inserida nesse processo, de certa forma. Exatamente. Assim como a secretária Neuza falou, a Política Nacional de Cuidados, ela pensa uma reorganização do cuidado, dividindo isso com a sociedade, com as comunidades, com a família, com o Estado e com as empresas, né? Então, na verdade, ainda que a gente já tivesse algumas políticas que cuidam de populações vulneráveis, né? A gente tem um Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, nunca a gente teve uma perspectiva, do ponto de vista de uma política do Estado, de construção de uma ideia de quem é que cuida. É sempre a ideia de atingir era quem era cuidado. O objeto. E esse título da nossa conversa é muito sugestivo. Quem cuida de quem cuida, né? Isso. Quem cuida das mulheres que estão sobrecarregadas no cuidado. Então, nesse sentido, eu acho que assim, esses dados que mostram que no Brasil você tem ainda uma mulher cuidando de 3 gerações diferentes, do pai, da mãe idosos, da filha e da filha, né, da neta. Então, assim, imagina a sobrecarga de trabalho. A gente vê nas pesquisas, por exemplo, quando a gente faz entrevistas, você tem mulheres que muitas vezes não têm condição de dormir à noite. Porque se elas têm criança pequena e às vezes elas estão com idosos que necessitam de cuidado, inclusive durante a noite, né? Então, assim, imagina a sobrecarga de uma mulher que não tem condição de dormir tranquilamente à noite, né? O que isso representa para a saúde dessa pessoa. Então, nós estamos enfrentando um problema de uma magnitude muito maior do que a sociedade acostumou a discutir, né? Porque é um tema invisibilizado, né? Então, é um tema que sempre foi considerado um dever das mulheres. E eu acho também que a política traz um ponto que é a regulamentação desses serviços, né? Então, que tem a ver com acesso maior ao direito pelas trabalhadoras domésticas. A gente sabe que, por exemplo, a formalização é uma demanda que o setor dos sindicatos de trabalhadoras domésticas trazem para a sociedade. Se a mulher está contribuindo profundamente com as famílias brasileiras, né? Inclusive possibilitando que todo mundo possa trabalhar fora de casa, que a criança vai ser bem cuidada, que a casa vai ser bem cuidada, a sociedade precisa valorizar esses trabalhos. E é tão desvalorizado, tão invisibilizado perversamente, que quando se colocou a questão de formalizar, vai ter desemprego. Não vou ter então mais. Quer dizer, como se aquele serviço que está sendo prestado ali não tivesse receber o valor devido e merecido por aquilo ali. É absurdo. Exatamente, né? Tem um aspecto assim que fica também muito invisibilizado. Na verdade, o trabalho feito dentro das casas, seja pela mulher, pela mãe, pela companheira ou por uma pessoa que está contratada, é que garante a economia do país, não é? Porque para alguém sair para trabalhar, ter a roupinha arrumada, ter alimentação, para alguém sair em condições, né, de produzir. De produzir, tem que ter alguém que está em casa no trabalho reprodutivo. Então, assim, realmente vai ter que ter uma mudança na concepção, porque não se reflete sobre isso. É como se fosse uma função... Como andar para frente. Desvalorizar, como andar para frente. Como se fosse, normaliza de uma forma, não vamos olhar para isso. Então, e é tão complexo porque não é só um ponto, né, secretária? São muitas ações que tem que ser intersetorial para poder a gente chegar ao objetivo final. Sim, verdade. Esse ponto, né, precisa de... Por isso que a política está colocada, sendo pensada em vários ministérios, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que te interromper, porque a gente estourou o tempo desse bloco, o assunto está tão interessante, mas a gente vai retomar no próximo bloco desse ponto aqui. Não saia, ponto a ponto, mulher, volta já.
Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Quem Cuida de Quem Cuida. E olha só, gente, mais um dado, já falamos bastante sobre isso aqui, mas agora eu trago o dado bem reforçadinho aí para você, já que você não sabe, se por acaso não sabe ainda. Agora, no último dia 5 de dezembro, foi aprovado no Senado Federal o projeto que cria a Política Nacional de Cuidados para garantir direitos e promover melhorias nas relações profissionais ou voluntárias de cuidado, inclusive nas relações familiares. Foi aprovada com o relatório favorável do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O texto é oriundo da Câmara dos Deputados, onde foi apresentado pela deputada Leandre Del Ponte, do PSD do Paraná. E no Senado foi analisado em regime de urgência. O PL 5.791 de 2019 segue para a sanção presidencial. E aí a gente foi para o intervalo, ficou aqui uma pergunta no ar que a gente colocava que a política nacional, inclusive, não vai poder ser algo de uma solução única. E por isso que ela envolve vários ministérios. Você estava comentando, Clarice, eu tive que interromper porque a gente estourou o bloco, mas vamos voltar a comentar esse assunto. Qual a importância de ser algo multiministerial, né, intersetorial? Na verdade, eu acho que a gente teve a sorte dessa política ter sido elaborada, né, por vários ministérios, porque uma das coisas que foi decorrente desse processo foi um bom diagnóstico, né, que pegou dados da saúde, do trabalho, da assistência social. Enfim, então, acho que é um trabalho coordenado, mas eu queria também lembrar uma questão muito importante, que no âmbito nacional, o esforço de criação da Política Nacional de Cuidados foi tanto coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, quanto também pelo Ministério das Mulheres. E aqui no estado da Bahia é uma pauta que também está sendo, né, tocada pela Secretaria de Política para as Mulheres. Então, não é simplesmente uma política que não faça um recorte de gênero, né? Justamente coloca o tema do trabalho das mulheres no centro. Então, acho que isso é muito importante, porque mostra que há uma desigualdade entre homens e mulheres e que isso precisa ser pensado. E um ponto também que acho que traz nesse esforço da política é a pensar qual que é o valor do trabalho de cuidados na economia. A secretária Neuza falou disso no bloco anterior e acho que isso é muito importante, né? Então, hoje, por exemplo, nesse esforço da elaboração da política, há uma ideia de impulsionar, inclusive com projetos de lei próprios, a criação de obrigatoriedade no IBGE, de colocar o valor econômico do trabalho de cuidados dentro das estatísticas nacionais, né? A gente não tem estatísticas sobre, por exemplo, a produção das riquezas no Brasil. Por que a gente não tem boas estatísticas sobre o quanto o trabalho de cuidados gera para a economia? Vamos fazer uma ideia assim, de uma situação. Se a gente tivesse uma fábrica, que a fábrica deixasse de fornecer uniformes limpos para os seus trabalhadores, como é que esse custo, que era um custo que tinha na fábrica, né? Quando essa fábrica deixa de fornecer esse serviço, ele vai ser absorvido nas casas, né? Qual é a lacuna que abre nisso aí? Ou seja, existe um valor econômico, né? Que é até difícil de quantificar. Não necessariamente a gente acha que é tudo quantificável, porque envolve também relações sociais, envolve relações no interior das famílias, mas visibilizar isso na economia é muito importante. E é preciso quantificar. Enquanto você falava, eu me lembrava de uma frase que eu ouvi uma vez de uma diretora, CEO do Inmetro, e ela falava o seguinte, Inmetro não, desculpa, gente, do Ibope, e ela falava o seguinte, o que não é medido não pode ser melhorado. Exato. E é uma verdade, se você não tem métrica, se você não tem comparação, se não tem dados, como é que você vai dar visibilidade àquilo e melhorar aquele índice? Porque enquanto você não mede, ele é invisível. O que é invisível, então não existe, não, ele está ali. Né? E como é importante. Secretária, a senhora falava, já pincelou algumas ações da Secretaria, né, aqui no Estado, envolvendo esse tema.
E aí demonstra que a Secretaria já começa a atuar bem antes mesmo da Política Nacional ter sido aprovada no Senado. Eu queria que a senhora pincelasse mais algumas ações envolvendo esse tema. Eu acho que é sempre bom lembrar, porque a Secretaria de Política para as Mulheres, ela também é uma conquista da luta das mulheres, né? Entendendo que, pela nossa subrepresentação na política, ter uma Secretaria de Mulheres, ter um Ministério de Mulheres, significa a gente ter um lugar de fala. Aconteceu recentemente a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, e sempre tem uma grande plenária de mulheres. Então, na pauta das mulheres, a divisão sexual do trabalho, o direito das domésticas, o direito à creche, tudo isso tem grande acúmulo, certo? Então, eu acho que os governos têm atuado nessa linha. Aqui na Bahia, aqui no Nordeste, a gente avançou muito, por exemplo, na oferta de água na zona rural, que era o maior drama de quem vivia no semiárido. Mas a gente entende que precisamos sistematizar melhor nossas demandas, propor iniciativas para o governo. Como eu disse, eu tenho muita confiança, eu acho que o governo Jerônimo é comprometido. O fato de ter a secretaria, nossa secretaria tem 13 anos, é a única do Brasil que tem tanto tempo sem nenhum corte, né? São 13 anos de construção. E sei que não vai ser fácil, professora, mas é uma oportunidade. E para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, eu acho que essa lei convida toda a sociedade a pensar, né? As empresas, o que elas estão garantindo para as mulheres, o lugar de amamentação, uma creche, enfim, o debate, né? O debate dentro das empresas sobre valorização das mulheres. A gente está lançando o selo Lilás mais uma vez para certificar empresas que valorizam a presença das mulheres, que garantem paridade de salário, né, que garante o combate ao assédio. Tudo isso está dentro desse bojo, porque, na verdade, o mercado de trabalho também é muito hostil para as mulheres. Demais. E a condição de chegar lá e de ficar lá não é brincadeira. Porque não é só chegar, né, secretária? Ficar. É uma luta para chegar, porque você já tem uma luta na formação acadêmica toda para a mulher, é sempre muito mais difícil, porque ela está dividindo entre o cuidado, né, que ela sempre foi imposto dentro da família, que normalizado, e mais essa luta. E aí, quando chega no mercado de trabalho, é uma outra luta para comprovar que tem competência, para estar naquele local ali. Também, se quiser galgar um outro espaço de poder, é uma outra dificuldade. Então, é luta em cima de batalha para nós mulheres, o tempo inteiro, né? Eu digo que a gente mata 5 leões por dia, ainda se desvia das antas, cozinha outros tantos de salto e de batom. É uma loucura. Professora, medidas como essa, uma política nacional de cuidados e todas as outras ações que vão demandar a partir daí, reduz sim a desigualdade social nessa parte de divisão de trabalho, ameniza a situação de vulnerabilidade, sim, mas o que precisa, para além de ser feito, para a gente chegar no momento ideal, digamos assim? Bom, todo o processo de implementação da política, a própria secretária Neuza falou, né, depende muito de como que a lei vai ser abraçada também pelos poderes municipais, estadual, pela sociedade, envolve, né, dimensões da vida que estão para além da ação do Estado, né? Mas essa questão das empresas, por exemplo, né, uma das coisas que pode impulsionar, acho que forte, o Brasil a ser signatário da Convenção da OIT, que fala sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares. Então, essa é uma convenção que coloca uma série de medidas que as empresas têm que tomar para possibilitar os seus trabalhadores de conciliar, né, o trabalho nas empresas com o trabalho familiar, inclusive distribuindo essas funções, né, que não ficasse só centralizado nas mulheres, mas todo e qualquer trabalhador. Então, o pai de uma criança, ele tem responsabilidades também
nesse cuidado, né? A cartinha da escola não pode ser né, só para as mulheres, ou as coisas mais difíceis coloca para as mães e as mais tranquilas para os pais. É importante fazer esse recorte também, né? O pai não é ajudante, gente. Ele tem a mesma responsabilidade que a mãe. A gente tem que puxar para essa responsabilidade. Essa questão da licença paternidade tem sido também levantada por outros órgãos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que deu aí um prazo para o legislativo incidir sobre essa desigualdade. Como é que uma criança tem uma licença paternidade, tem o direito de ficar com seu pai alguns dias, 5 dias. No momento que nasce? Né? Que tipo de sociedade que a gente está formando quando não se considera que os pais têm que ficar mais tempo com as crianças? Né? Você está reafirmando novamente que o cuidado cabe só à mãe e não ao pai. Exatamente. Né? Reforçando algo que precisa ser modificado, porque lá na frente repercute em toda a desigualdade que a gente está vendo aqui hoje. Um outro dado que trouxe para mim quando eu estava pesquisando, secretária, é que existe também um problema emocional para essas pessoas que elas estão obrigadas a ficar no cuidado entre gerações. E que mostra que é mais complexo ainda. Além da questão financeira, porque a pesquisa trouxe que muitas pessoas passam por dificuldades financeiras, que se elas tivessem que cuidar apenas do filho ou apenas dos pais, seria uma forma de vida, mas quando tem que cuidar tanto dos pais quanto dos filhos de neto, então fica cada vez mais difícil. E essa questão também do peso emocional. Então, o que fazer para que a política pública ela também leve em consideração isso? Leve em consideração a economia, o coletivo, mas também o indivíduo, né? Isso. A legislação também prevê isso, né? O direito de quem cuida, direito de viver bem, direito ao lazer. Então, eu acho que esse novo ambiente que nós temos que criar, legitimado por essa legislação, ele vai ter que ser... vai ter que dialogar com as mulheres, vai ter que dialogar com a sociedade, vai ter que dialogar nas escolas, para a gente também ir acolhendo as demandas das mulheres, né? Na atual situação, realmente, as mulheres estão sacrificando completamente o autocuidado, o próprio cuidado. Estão adoecendo, porque é muito pesado, né? É muito pesado, como... A doutora Clarice lembrou aqui, muitas vezes a mãe não dorme. Uma pessoa que tem um filho com deficiência, né, que tem agitação, que não tem onde fazer uma terapia, não tem nem sequer, às vezes, um diagnóstico. É uma carga muito grande. Mas eu tenho muita confiança que nós vamos encontrando um caminho, né? E é muito importante a gente ter o governo federal, o governo estadual. E bom dizer também que vários estados brasileiros, principalmente em algumas cidades do Brasil, vou citar Belém, por exemplo, que já aprovou a lei municipal. Na América Latina, várias experiências que a gente precisa visitar para conhecer, para se inspirar. Eu gosto muito da gente aprender com quem já está bem encaminhado. Então, acho que não faltam, tem um marco legal que é fundamental, tem dados que foram levantados, tem experiências acontecendo que podem nos enriquecer, podem clarear o nosso caminho. E eu tenho confiança assim, que o governo federal comprometido, o governo estadual comprometido e a própria luta das mulheres, sabe? Eu creio que a gente vai avançar. Gente, chegamos no finalzinho do programa. Eu sei que o tema é maravilhoso, um tema recente, que caberia muito mais tempo, mas a gente ainda vamos voltar a discutir muito sobre esse assunto. E agora, para finalizar, eu quero pedir uma mensagem, porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo agora se identificaram nessa situação de ensanduichadas. E eu vou começar com a professora Clarice. Qual a expectativa com essa Política Nacional do Cuidados para agora, para 2025, e esperança para essa mulher que se encontra nessa situação? Eu acho que esse tema precisa ganhar a sociedade. A gente precisa questionar no ambiente da nossa família quem é que faz esse trabalho, né? Será que a nossa mãe, nossa avó, nossa irmã não está sobrecarregada com esse trabalho? Como é que os homens da nossa família podem contribuir, já que o resultado do trabalho de cuidados ele envolve o bem-estar de todas as pessoas, né? Então, acho que começa com essa reflexão e a gente também olhar para os prefeitos, para as prefeituras, para as prefeitas,
que o prefeito do seu município pode fazer para alterar de alguma forma a realidade, para ter um espaço de cuidado com o idoso, com a idosa, um centro de convivência, um investimento em creche, enfim. Então, daí a gente vai debatendo e avançando, né? Secretária, Obrigada. qual é a expectativa que esta mulher que nos assiste, que está nessa situação, pode ter para 2025? Então, eu tenho uma expectativa muito positiva. Sei que é um grande desafio, né? Principalmente estando na Secretaria de Mulheres, mas a gente vai jogar duro aí, contando com as universidades, com toda uma rede, né, Clarice, que a gente tem, de pessoas que permanentemente estão nesse debate. E o que eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que está nos ouvindo é ter esse acolhimento, ter essa boa vontade de pensar, olhar à sua volta, como você lembrou, né? Porque essa experiência, gente, ela é vivida em qualquer lugar por todas as pessoas, pelas mulheres que sofrem esse impacto todo e pelos homens que, não digo nem que é uma opção, mas eles foram treinados para isso. E a gente, enquanto mulher, também tem que ter o cuidado, né? O cuidado de educar nossos filhos, cobrar de nossos companheiros, cobrar da família, cobrar da sociedade, cobrar das empresas, dos governos, mudança. O convencimento primeiro tem que estar na nossa cabeça, né? Porque se a gente estiver convencidas, a gente vai mudar. E isso é fundamental. Maravilha, muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que logo em breve a gente vai voltar com esse tema e com outros tantos. Que prazer mais egoísta, o de cuidar de um outro ser, mesmo se dando mais do que se tem para receber. Cazuza. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau. Olha.